Ciclos de mercado. É engraçado que eu tô gravando esse vídeo bem quando estourou a crise, então é um bom momento pra gente entender os ciclos de mercado. Tem muito indicador no nível de 2008, olha aqui na minha tela, esse é o VIX, o índice do medo, e não existe dessa vez é diferente. Os mercados se repetem e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Entenda isso, você nunca mais vai cair no efeito manada de comprar a Ibovespa nos 120 mil pontos, por exemplo. A pessoa pensa, tá tudo subindo, só eu que vou ficar de fora? Pois é, essa foi a fase da euforia. Se liga só. O mercado aqui está desacreditado, ninguém investe se a perspectiva em relação ao futuro é negativa. Então, desemprego alto, empresa fechando, mas com o tempo começam a aparecer sinais de recuperação. A esperança voltou para os mercados e segue a alta. O otimismo é crescente, mais pessoas embarcam nesse navio, o entusiasmo na compra impulsiona o preço cada vez mais para cima. E o sentimento vai tomando conta de modo que mais pessoas vão entrando, utilizam margem, investem até o que não tem. Aqui, o porteiro já tá te perguntando se você comprou Petrobras. Todo mundo vira gênio no bull market, porque o mercado tá subindo. Até meu Golden Retriever ganha dinheiro. Eu esqueço a plataforma aberta, ele esbarra com o rabo, compra, o negócio tá subindo, é óbvio que vai rentabilizar. Inclusive, canais do YouTube que eram de renda fixa passaram a falar de renda variável nessa fase aqui, induzindo os seus inscritos a entrarem bem no topo. E essa mesma galera que hoje está 50% no negativo falava mal do day trade. É verdade. Nessa fase aqui, quando a euforia tá na alta, até estudante universitário com camisa do Che Guevara investe na bolsa. Aí ele não quer nem saber de ideologia, meu irmão. Até que o mercado atinge o ápice da euforia e derrete. Só que nesse momento ainda tem esperança, os impactos ainda não foram sentidos na economia real. E no caso da bolsa, tem gente tentando acertar fundo, fazendo preço médio contra a tendência. Algumas pessoas até reconhecem que o mercado estava muito esticado e que tem muita empresa ruim sobrevalorizada, reduzem a exposição a ativos de maior risco, ocorre o flight to quality, mas é como se ainda não tivesse caído a ficha nesse momento. Até que entra o pânico, o medo domina os mercados. Deixa eu salvar o que sobrou do meu dinheiro, realiza o prejuízo, ou seja, comprou no topo, vendeu no fundo, e o ciclo se repete. Inclusive, a única coisa diferente no crash de março de 2020 para os anteriores foi a velocidade. Realmente a gente bateu o recorde de circuit breaker. Mas a essência é a mesma. Então vamos entender os ciclos de mercado e os conceitos de acumulação e distribuição. Bora! As duas grandes emoções que governam os mercados são medo e ganância. O medo é um pouco mais poderoso, o mercado sobe de escada e desce de elevador. Para você não cair nas emoções da manada, é importante entender que o mercado é feito de fases com características próprias que podem ser observadas nos gráficos. O seu trabalho é identificar em que fase você está para tomar decisões compatíveis com esse momento do mercado. E o meu trabalho agora é te explicar como realmente funcionam os mercados e como se comportam os grandes players. Nessa região aqui, a gente observa uma área de acumulação. O mercado vinha de uma tendência de baixa, o público em geral está desacreditado, mas é na fase de acumulação que os grandes players começam a comprar papéis subvalorizados. Aqui que está o smart money. Nesse momento, que tipo de notícia está saindo na televisão, jornais e revistas? Só notícia ruim, que ações estão se desvalorizando, que a bolsa caiu tantos pontos, mas não é que a mídia é malvada, é imaturo pintar a mídia como vilã. O que eu estou explicando aqui é esse fenômeno da veiculação de notícias boas quando o mercado está perto do topo, o que induz o grande público a comprar, e a veiculação de notícias ruins quando o mercado está no fundo, desincentivando o grande público a comprar. Isso se repete desde que o mercado é mercado, é um ciclo. Então vamos olhar de forma mais aprofundada essa fase de acumulação. Eu vou te ensinar a identificar essa fase por características do volume. Olha só, preço numa zona de congestão, vindo de uma baixa. Se isso fosse uma mera consolidação para dar continuidade à queda, a gente veria o volume em declínio, mas aqui a gente consegue observar que quando o preço chega na base da consolidação, entra volume. E por que o preço aqui não engata na alta? Porque ainda tem apetite na venda. Olha aqui como o sentimento é bearish. E o grande player não quer iniciar um movimento de alta e ver uma onda de ordens de venda em cima dele. Para isso ele faz testes. Ele literalmente testa o apetite do mercado, tanto na fase de acumulação quanto na distribuição. E quando o preço volta nessa região, ele é defendido. Isso vai frustrando os vendidos, vai reduzindo o apetite do mercado por venda, porque só assim o mercado vai poder subir. Uma vez constatado que acabou a pressão na venda e os grandes players já abasteceram, eles soltam a mola. Tá iniciado um novo ciclo de alta. E o trader da análise técnica clássica consegue pegar os caras no flagra, observando justamente essa relação entre preço e volume. E assim a gente entra a favor e tira uma casquinha do movimento que os grandes fizeram. Só o volume revela isso. Só quem tem um sistema de trend following com análise de volume consegue fazer essa leitura de mercado. O cara da análise fundamentalista, por exemplo, pode demorar alguns meses para ver isso aqui refletido no balanço das empresas. Eu sou a favor de unir análise técnica com fundamentalista, mas isso é papo para outro vídeo. E depois dessa alta toda, quando o mercado está chegando perto do topo, no auge da euforia, é comum ver movimentos com uma inclinação muito grande. Isso vem do FOMO, Fear of Missing Out.
As pessoas compraram o Ibovespa quase nos 120 mil pontos por medo de perder a alta até os 150, 200 mil pontos. Já que toda semana a bolsa rompia máxima histórica, isso era veiculado pela mídia. O público em geral entrou no efeito manada. E eu vou dar uma dica: é comum topos de mercado serem previamente anunciados por divergências, em especial no IFR. Olha esse exemplo aqui, a divergência de baixa num tempo gráfico grande. Olha como o analista técnico tem uma vantagem em relação ao público em geral. E mesmo que não ocorra uma divergência no IFR, a gente consegue ver sinais no preço e volume. É comum no auge da euforia uma exaustão, toda a demanda foi suprida, o balanço entre compradores e vendedores vira para o lado do urso. Então, a fase de acumulação desembocou na fase altista, até que o mercado chega numa área de distribuição. A demanda já vinha sendo saciada aqui. Por conta da euforia, muita empresa ruim ficou hipervalorizada. E nessa euforia toda, tem pessoas operando com margem. O mercado basicamente fica muito inflado. Então, o smart money que pegou na fase de acumulação está buscando realizar aqui em cima. Só que o player que tem um lote muito grande não pode simplesmente assustar o mercado com uma ordem gigante de venda, senão ele mesmo vai acabar vendendo num preço pior, já que a ordem dele é capaz de mover o mercado. Então, a fase de distribuição é o exato oposto da acumulação. Olha só, o volume é alto quando o mercado atinge o topo da congestão. Sombras deixadas nessa região ajudam a enxergar a fraqueza do mercado. Isso, somado ao volume, ajuda a enxergar a atuação do big player. É simples, na verdade. No final é tudo oferta e demanda. Se ainda tiver muito apetite na compra, o mercado não vai cair. E o preço volta lá e ele senta a mão na venda de novo. E aqui em cima, se está vendendo, tem gente comprando. Esses compradores vão sendo frustrados. Uma hora a demanda finalmente é saciada. Derrete. Geralmente, depois que rompe, o mercado vai lá fazer o reteste. Assiste minha aula avançada de suporte e resistência. E o mercado engata a terceira marcha, fase baixista, fase da negação. A pessoa se convence que a empresa é boa e que foi um bom investimento de longo prazo, mas o bear market vai machucando muita gente, até que entra o pânico, que alguma hora acaba em acumulação e o ciclo se repete. Na minha aula de análise de volume, eu explico que o volume confirma tendência. Então, num bull market, a gente veria volume em expansão e durante a correção, volume em declínio. Ou seja, a análise do volume em relação ao preço ajuda a enxergar em que fase o mercado está. Não deixa de assistir minha aula de volume. Se teve valor esse vídeo, me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Compartilhe e dá uma moral no like para ajudar o canal. Tamo junto!